Aí eu pergunto, de quantas partes o homem ele é constituído? Espírito, alma, corpo? São várias partes? É uma pergunta. Será que é? Qual que é a diferença dessas partes? Essas são algumas perguntas aí e questionamentos que são realizados dentro da igreja, fora da igreja. E para nos instruir mais, para a gente bater um papo super saudável, gostoso, com relação a isso, está comigo o pastor e professor Tom Freitas. Muito bom dia! Bom dia, Seja Carol, muito bem-vindo. Obrigado. Privilégio muito grande estar aqui com vocês. Pastor da Igreja Batista da Lagoinha? No centro. No centro. Isso. Corpo, alma e espírito é algo que é muito questionado. Menina, e olha isso aí, dá o que falar. Dá pano pra mão. Ixi, meu Deus do céu, dizia meu pai. Então, assim, porque tem várias teorias teológicas, enfim, a respeito disso. Tem alguns que são chamados unitarianistas. Eles creem, assim, que o homem é apenas corpo. Sim. Tudo que acontece por dentro são reações químicas, enfim, do corpo. Então, uma linha crê que o homem é apenas corpo. E para com Deus, eles creem que Deus é apenas uma pessoa também. Sim. Se não creem na pessoa do Espírito, não creem em Jesus, que ele veio em carne, nada disso. Creem que Jesus é um ser evoluído e tudo mais, só que Deus é apenas um. Então, o homem sendo imagem e semelhança de Deus, eles olham Deus como o homem também sendo constituído apenas de corpo. Você tem uma outra corrente que vai ser a dicotomia, que crê que o homem é constituído apenas de um homem interior, que a alma e o espírito seriam a mesma coisa, e o homem exterior, que seria o corpo. Nós cremos que o homem é dividido em três partes, o espírito, alma e o corpo. Porque, partindo também do pressuposto de Deus ser um Deus trino, ser três em um. Né? Tem a primeira pessoa, que é o Pai, a segunda pessoa, o Filho, a terceira pessoa, que é o Espírito. Mas os três são um. Sim. Da mesma forma, o homem é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu fiz filho. Homem não sabe fazer filho. Por que você não sabe fazer espírito? Nós somos um espírito. É verdade. Então a gente não sabe. Nós temos o privilégio de gerar, mas... Isso houve uma autorização no mundo espiritual pra gente nascer, porque senão a gente não sabe fazer isso, não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada. Tudo vem de Deus, né? O Espírito vem de Deus e é muito interessante, é bem legal assim, que na criação do homem, quando a gente para fazer uma análise, pega aí Gênesis capítulo 1, verso número 27, e depois Gênesis 2:7. No 27, Deus então cria o espírito do homem, né? No 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e criou Deus, né? A palavra criou é a expressão bara, que significa trazer à existência aquilo que nunca existiu. Então eu creio que na criação e formação do homem, Deus trabalha em duas etapas um pouquinho distintas. Porque primeiro Deus começa a criar. Criar o quê, pastor? Criar o espírito do homem, aonde? Dentro dele mesmo. Deus começa a trazer à existência aquilo que nunca existiu, que é o quê? O espírito do homem. Zacarias capítulo 12, verso de número 1, vai dizer que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Então Deus cria o espírito do homem dentro de si próprio, porque Deus é espírito. Sim. Depois, em uma segunda etapa, Deus começa a formar. A palavra formar é a expressão nascer, que significa fazer algo a partir de uma matéria-prima já pré-existente. Sim. Então Deus começa a formar o homem a partir do quê? Do pó da terra. Faz as pernas e tal, aquela coisa bonita, porque o homem é o único ser que é diferente de tudo que existe no universo. O homem, ele possui uma dúplice natureza, possui uma natureza celestial, que é a natureza que estava em Deus, que é a vida de Deus, e uma natureza terrena. Os anjos, os seres celestiais, possuem apenas uma dimensão de realidade celestial e espiritual. Os seres da terra, da mesma forma, possuem apenas uma dimensão de realidade terrena, mas com o homem, Deus é muito peculiar, Deus é muito diferente e fala assim, eu vou fazer o homem com uma parte do céu e uma parte da terra. Por que, Tom, você diz que Deus criou o espírito do homem dentro dele? Porque não teria razão de porquê Deus ter que soprar dentro do homem algo. Então, depois que Deus forma o homem, Deus sopra dentro do homem o que? A própria natureza de Deus, a própria vida de Deus. E é muito legal isso, porque se porventura eu estiver gripado e estiver num lugar fechado e dizer assim,
todas as atribuições, ou seja, se eu tiver algum vírus dentro de mim, esse vírus vai ser expelido com o meu assopro, com o meu espirro. Da mesma forma para com Deus. Quando Deus está criando o espírito do homem dentro dele e sopra dentro do homem, Deus está comunicando todos os seus atributos comunicáveis, a inteligência, a sabedoria, a beleza, tudo que Deus tinha de bom dentro dele poderia ser transmitido. Deus, ao soprar dentro do homem, transmite isso ao homem, transmite essa vida, transmite essa natureza. É muito legal. Um objetivo. Deus não espirrou, não. Ele soprou. E ó, o melhor dele. Exatamente, exatamente. Às vezes as pessoas estão precisando realmente trazer um equilíbrio. Com certeza. O Espírito pode fazer isso, você, pular no... Claro que pode. Mas tem muita gente que está pulando porque está precisando de uma atividade. É verdade. Isso é muito legal. Porque tem muita coisa que às vezes é ligado só apenas ao campo da emoção, né? O campo da alma. E a nossa alma, a nossa mente, ela precisa ser também transformada, renovada pela palavra de Deus. Sim. E é aquilo, acho que a maior evidência de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo não é rodar, não é cair na unção. Sim. Eu sou apaixonado por isso, eu gosto muito desse mover do Espírito Santo. Só que a maior característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que reflete o caráter de Cristo. Isso. Não adianta você... É perdoar. É isso aí. Isso aí. Não adianta você pular... Toda ação gera uma reação que reflita Cristo. Exatamente. Não adianta você pular, sapatear, rodar, falar em língua, pá, aquela coisa toda. Se quando você sai das quatro paredes, você não reflete o caráter de Cristo. Fala mentira. Isso aí não tem nada de ser cheio do Espírito. Aí você vê que é apenas uma emoção. Vamos lá. Nossa alma, nossa mente e nossa emoção são a mesma coisa? Não, são coisas completamente diferentes. A alma, uma das funções, né, da alma é a mente e as nossas emoções. A mente é o lugar onde tem, né, a gente guarda as informações, né, o nosso coeficiente mental. As nossas emoções é o lugar onde tem a alegria, a tristeza. Só que o que a gente precisa focar é que as nossas emoções não podem nos comandar. Sim. Porque se você deixar que as suas emoções te comandem, você vai ficar numa oscilação muito grande. Você precisa ser direcionado e guiado pelo Espírito Santo. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo no seu espírito, no seu coração. Pastor, mas como é que é isso? Às vezes o Espírito Santo fala no nosso espírito de duas formas, ou pela restrição ou pelo impulso. O corpo, a alma e o espírito. Esse espírito já é o Espírito Santo? Não. Vamos lá, isso aí a gente precisa distinguir legal. Por quê? Após a queda de Adão, a vida de Deus no homem foi retirada. Por quê? Ele morreu espiritualmente, então houve uma separação do espírito do homem, né, da vida de Deus. Então o homem passou a ter um espírito morto. Por isso que Jesus instrui a Nicodemos que ele precisa nascer de novo. Por quê? Quando você nasce de novo, o seu espírito ele é recriado e a vida de Deus passa a entrar dentro do seu espírito. Então, o espírito, alma e corpo quem não nasceu de novo ainda, o seu espírito está morto. Mas quando você aceita Jesus, entrega a sua vida a Ele, o seu espírito ele é recriado e a vida de Deus passa a entrar dentro de você. 1 Coríntios capítulo 6, verso número 17, torna-se uma realidade que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. É como se o Espírito Santo e o seu espírito se unissem e a vida de Deus passa a estar dentro de você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.